Graça e paz, irmãos, amém? Quem está feliz com Jesus aí? Você pode aplaudir bem forte ao Senhor? Toda honra e toda a glória seja dada a Ti, Senhor. Tu és bem-vindo neste lugar, ó Senhor. Derrama a Tua Shekinah, Senhor, sobre cada mente, sobre cada coração. Ó Senhor, nós clamamos a Ti nesta noite. Venha sobre nós. Nós invocamos ao Teu Santo Espírito. Tu tens liberdade, ó Deus, para agir neste lugar, em minha vida, na vida dos meus irmãos, no nome santo de Jesus. Diga amém. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, Evangelho de João, capítulo 21. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, João capítulo 21. A partir do verso 1. João capítulo 21. Quem achou diz amém. Amém? Diz assim: depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos seus discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. E disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os seus discípulos não conheceram que era ele. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e a achareis. Lançaram, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. E disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu, puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus, tomou o pão, deu-lhe semelhantemente o peixe, e já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Somente até aí. Feche os seus olhos. Eleve o seu pensamento até a sala do trono neste momento. O Ruach Kadosh Adonai, Espírito Santo de Deus, venha sobre a tua igreja nesta noite. Nós sabemos, ó Deus, que sem ti nada somos. Sabemos que tu és tudo que nós precisamos. Mesmo quando nós achamos que necessitamos de outras coisas, tu és tudo que nós precisamos. Pai, abra os olhos espirituais do teu povo. Venha dar entendimento, ó Deus,
Venha levar cativo agora todo pensamento à obediência de Cristo Jesus, o nosso Senhor, para que o teu nome seja glorificado em minha vida, na vida dos meus irmãos aqui. E ó Deus, e onde esse evangelho de Cristo for pregado, onde essa palavra chegar, que ela possa surtir poder, graça e unção, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Pode se sentar no seu lugar, querido. Louvado seja o nome do Senhor. Esse texto de João capítulo 21, ele é um texto muito poderoso, porque nos traz algumas peculiaridades que o Espírito Santo já ministrou no meu coração durante hoje. E eu gostaria que você mergulhasse na palavra de Deus, porque, querido, entenda, a palavra de Deus, ela é poderosa. Eu já presenciei tantas pessoas sendo transformadas pelo poder dessa palavra. E onde essa palavra penetra e encontra um coração, um terreno, um solo propício, um solo que está desejoso por essa palavra, irmão, vai dar fruto. E esse fruto vai vingar para a vida eterna. Então compreenda, nós não estamos aqui apenas reunidos para cantar algumas canções. Nós não estamos aqui reunidos apenas para cumprir um ritual, uma religião. Eu tenho uma religião, eu sou evangélico. Não, querido, não é isso. Se a gente compreender o mistério que nos foi dado através de Cristo, que é a palavra viva, que diz lá no livro de João, no capítulo 1, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e vimos a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e sabedoria. Os discípulos andaram com Jesus durante 3 anos e pouco, 3 anos e meio, e as suas vidas foram realmente transformadas. Mas mesmo no decorrer da caminhada com Cristo, alguns não, todos eles precisavam de ajustes. Deixa eu falar algo para você nessa noite, querido. Nós precisamos ser ajustados pela palavra de Deus. Quando diz a palavra de Deus lá no livro de João, no capítulo 10, Jesus disse: eu sou o pastor das ovelhas, eu sou a porta das ovelhas. Aqueles que entram por essa porta ouvem a minha voz e me seguem, e eu vos dou a vida eterna. Ouvir a palavra de Deus não é simplesmente entrar no seu ouvido. Entenda isso, compreenda. A palavra ouvir no original hebraico é shumar, que significa obedecer. Então quando a Bíblia diz ouve Israel, está dizendo obedece Israel. O Senhor é o único Deus. Então quando nós entendermos isso, mergulharmos nisso, querido, saiba que você vai usufruir e você vai colher coisas extraordinárias, coisas tremendas. Olha, nos meus anos de vida com Jesus, eu já experimentei coisas grandiosas, mas eu quero dizer algo para você: o seu coração precisa ser desejoso na presença de Deus. Você precisa de criar uma expectativa em Deus. Se a gente pegar os grandes milagres que Jesus operou, se você pegar os milagres que Jesus operou, você vai ver lá, todos eles, o cego Bartimeu gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os discípulos falavam para eles: mestre, manda que ele cale a boca. E outros diziam: cala a boca, não importunes o mestre. E quanto mais eles diziam, mais ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que Jesus se voltou para ele. Deve haver um clamor no nosso coração para sermos atendidos por Jesus. Sabe, querido, Jesus não atende qualquer um, de qualquer jeito. Compreenda isso. Ele não atende qualquer um de qualquer jeito.
você precisa verdadeiramente buscar. Buscar-me-eis e quando me buscardes de todo o vosso coração, diz o Senhor, e serei achado de vós. Então, irmãos, nós devemos buscar. E essa palavra é majestosa. O versículo 1 aqui de João 21 diz: e manifestou-se Jesus de novo, outra vez. Deixa eu falar algo para você. Jesus continua manifestando também nesses dias. Vou repetir, Jesus continua manifestando ainda nesses dias. Você crê? Então aplaude Jesus bem forte e dá glória a Deus, aleluia. Sabe, querido, mas o problema é que falta fé. Quando João Batista viu Jesus, ele avistou Jesus, ele disse: olha, eu vos batizo com água, mas vem um após mim que eu não sou digno de desatar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Como viver uma vida fria e morna diante de Deus, sendo que Ele é fogo consumidor? Sabe, querido, o mundo pode estar frio, o mundo pode estar morno, mas eu não vou ser frio nem morno, porque existe um remanescente de Deus que busca a sua presença, que é apaixonado pela sua presença. Eu pergunto a você: onde está a sua paixão por Jesus? Todos nós, como nascemos de novo, no novo nascimento, existe uma paixão, é o primeiro amor. Onde está esse primeiro amor agora no seu coração? Procura lá no fundo. Naquele dia que você foi tocado, naquele dia que você recebeu o olhar de Jesus. Eu me lembro muito bem o dia que eu entreguei minha vida para Jesus, sem ressalvas. Já não tinha mais cláusulas de ressalvas. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. A minha vida já não mais pertencia a mim, porque a Bíblia diz assim, que aquele que achar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder por amor de mim, achá-la-á. Então compreenda isso em nome de Jesus, porque senão você vai servir de forma errada. É necessário um buscar de Deus, esses dias mais do que nunca, escute isso. Esses dias mais do que nunca você precisa dobrar suas orações. Você precisa: pastor, mas eu não consigo mais sentir a presença de Deus. Comece a jejuar. Senhor, eu quero a tua presença. Senhor, eu não posso viver sem a tua presença. Senhor, sem ti eu não sou nada. Mesmo que não esteja faltando nada para você, falta o principal, que chama-se Cristo Jesus. Ah, pastor, mas eu já entreguei. Mas a gente precisa buscar mais dele. As 10 virgens, 5 estavam com as lâmpadas vazias. E essas 10 virgens representam 10 tipos de igreja. 5 loucas, elas estavam com as lâmpadas vazias. Irmãos, deixa eu falar, crente vazio de azeite não entra no céu. Essa que é a verdade. Você precisa de encher. Não adianta você querer pedir na hora que Jesus voltar, porque é muito claro o texto lá. As 10 dormiam, mas à meia-noite o noivo voltou, chegou, e gritaram: o noivo chegou. Então houve um alvoroço, de sorte que as noivas, as virgens que estavam com as lâmpadas vazias, correram para as que estavam com lâmpadas cheias e pediram: me dá um pouco da sua óleo. Não tem jeito, se eu der para você, vão ficar sem nem você vai entrar. Então corre lá, ver se você acha algum ainda. Esse correr lá não volta mais, vai encontrar a porta fechada. Então deixa eu falar algo para você em nome de Jesus. Busca o Senhor enquanto pode achar, invocar enquanto está perto, Senhor. Porque os dias estão, meu irmão, acelerando para os tempos do fim mesmo.
Os sinais estão aí, e eu não tenho outra mensagem que não seja essa: arrependei-vos. É tempo de buscar Jesus. Sabe por quê? Porque tudo isso aqui vai passar. É o que a Bíblia diz: céus e terra, mas a minha palavra permanece para sempre. Então, meu irmão, eu me agarro a essa palavra. Busque a Jesus. Não apenas vir um culto domingo à noite resolve o seu problema, não. Não resolve, irmãos, eu falo diante do Espírito Santo de Deus, não resolve o seu problema. Só vir o culto domingo à noite de forma presencial. Sim, pastor, aqui a gente se alimenta, aqui o Senhor dá a benção, claro. Não estou falando para você não vir, não é isso não, vigia. Eu estou falando que só isso não resolve. Você só janta, você só come domingo à noite na sua casa? Você só come domingo à noite na sua casa, irmão? No mínimo 3 vezes por dia, né? Alguns até mais. Alguns são mais vorazes, né? Alguns comem mais. Então deixa eu falar algo para você, meu irmão. Tem que ser pelo menos 3 vezes por dia. Você tem que comer do Espírito Santo, do pão vivo. Sabe, Daniel, a Bíblia diz que Daniel por 3 vezes ao dia ele se prostrava e chorava e orava diante de Deus. E aí o rei um dia, né, editou um decreto dizendo assim: ó, ninguém pode durante os próximos 30 dias, ninguém pode se prostrar somente diante da minha estátua. Se prostrar diante de outro Deus vai ser morto, vai ser lançado na cova dos leões. Sabe o que Daniel fez? Continuou se prostrando 3 vezes ao dia. Aí os demoniados foram até o rei, que gostava de Daniel. A Bíblia diz que o rei gostava de Daniel. Mas os endemoniados foram até ele e falaram assim: olha, o bonitão do Daniel, que você gosta tanto, desobedeceu o teu decreto. Não, é mentira, isso é mentira. Ele não fez isso não. Fez. Traz ele para perto de mim. Nós vamos tocar a trombeta de novo, né? Vamos fazer tudo de novo. E o que aconteceu? Daniel continuou fazendo a mesma coisa. Sabe por quê? Porque ele não abria mão da presença de Deus. Ele podia morrer, ele podia ser lançado na cova dos leões, que ele continuaria fazendo aquilo que Deus chamou ele para fazer. Irmãos, perseverem. É tempo da gente perseverar nesses dias. É tempo da gente buscar o Senhor como você nunca buscou. É tempo de você encher a sua lâmpada de azeite, sabe? Você se acordar e dizer: Senhor, me enche do teu Espírito Santo nesse dia. Antes de você acordar e pedir outras coisas deste mundo, porque a gente precisa. Jesus falou que a gente precisava das coisas. Vosso Pai que está no céu sabe que vocês precisam dessas coisas. Mas olhai os lírios dos campos, olhai os pássaros dos céus. Muito mais vale vós, homens de pouca fé, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, quando a gente entende isso, a gente começa uma busca, algo novo começa a transbordar na minha vida, cada dia que passa. E aí quando as lutas vêm, as tempestades vêm, porque elas vêm, não adianta. No mundo tereis aflições. Quem disser para você que você não vai ter problema nessa vida, está mentindo, está te enganando. Ah, venha que todos os seus problemas resolvam. Ó, deixa eu falar algo para você. Não existe isso. No mundo tereis aflições. Mas eu vou falar uma coisa para você: enquanto Jesus estiver no barco, meu irmão, ele não vai virar não. Deixa eu repetir: enquanto Jesus estiver no seu barco, ele não vai virar. Aleluias! Pode aplaudir ao Senhor. A Bíblia diz que o vento soprava e o barco e Jesus estava dormindo. E os discípulos desesperados: será que ele não está vendo isso não? Irmãos, tem hora que Jesus parece que está dormindo, mesmo quando a gente está passando por aquele vale, aquela tempestade soprando,
E você morrendo de medo, você se borrando mesmo. Parece que ele está dormindo, mas nada foge do controle dele. Ele quer que a gente tenha algumas atitudes. Quando Jesus acorda, ele diz: por que vocês não resolveram esse problema? Homens de pouca fé. Vento, aquieta-te. E na mesma hora houve bonança. Jesus vira para os discípulos: até quando eu vou estar com vocês, rapaz? Vocês sabem que uma hora eu vou para o Pai. Vocês vão ter que resolver os problemas por aqui. Eu vos dei poder e autoridade. Exerçam. Façam. Mas não tem como fazer isso, meu irmão, se você não tiver intimidade. Se não tiver aliança com Cristo. E voltando aqui para o texto nos diz que depois disso manifestou-se Jesus junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim, como eu disse, como o Espírito Santo é ministrado. Jesus continua manifestando, mas irmãos, está faltando, sabe o quê? Discípulos. Porque Jesus só se manifesta a discípulos. Você não vai ver nenhum versículo na Bíblia de Jesus aparecendo para quem não crê para ele. Me cite um versículo que Jesus apareceu depois que ele ressuscitou para quem não acreditava nele. Quando Jesus se manifestou, ele foi atrás de quem? Dos discípulos de Emaús, que mesmo que estavam se desviados, eles eram discípulos de Emaús, sim ou não? Os discípulos que estavam com as portas fechadas eram o quê? Discípulos. Jesus foi até os seus discípulos. Deixa eu falar algo para você, anota aí. Jesus só vai manifestar a discípulos. E quem que é discípulo, irmão? É quem entregou sua vida de verdade para Jesus. É quem ouve a voz dele. Nisto sabereis se sois os meus discípulos, se vocês obedecerem as minhas palavras. Discípulo, meu irmão, é aquele que imita o mestre. Jesus, ele tem um propósito eterno para a minha vida e para a sua vida. E aqui, naquele momento, para a gente poder entender, os discípulos eles estavam cabisbaixos. Os discípulos eles estavam frustrados. Por quê? Porque o mestre tinha morrido. E humanamente falando, por mais que Jesus tivesse falado tudo, por mais que Jesus tivesse orientado que ele iria morrer, eles eram homens. E homem perece. Essa carne e esse osso nosso perece. Tem momento que a humanidade vai falar mais alto. E como Pedro era mestre, como Pedro era líder, o que ele fez? Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Ou seja, mais da metade dos discípulos de Jesus estava ali, dos 12. Disse então Simão Pedro: vamos pescar, gente. Mas para onde que Jesus tinha mandado eles ir? Vão para Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Estava Pedro lá, chamando todo mundo para ir fora do propósito. Não era tempo de pescar, era tempo de buscar. Vai ter tempo de pescar, mas vai ter também tempo de buscar. E esses dias é tempo de buscar o Senhor, porque a grande pescaria do Senhor está próxima. Existe uma grande colheita de almas ainda a ser antes da vinda do Senhor. Eu creio nisso. Desde que eu entendo por crente, existe uma profecia que diz que um último grande avivamento virá antes de Jesus voltar, com a grande colheita de almas. E nós precisamos nos levantar nessa força do poder do nome de Jesus. Então Pedro chama e eles vão pescar. Mas quando você está fora do propósito, meu irmão, você vai lançar rede a noite inteira e você não vai pegar nada. Porque Jesus te chamou para ser agora pescador de almas. Jesus havia chamado os discípulos agora para ser pescador de almas. E aqueles exímios pescadores, porque eles eram profissionais, agora já não sabia mais pegar peixe. Pergunta a você:
Não era o mesmo mar que eles lançaram a rede e pegaram aqueles peixes? Onde estavam os peixes quando eles lançaram o mar? Pela primeira vez, quando eles lançaram a rede. Onde estavam? Longe, meu irmão, porque quando você está fora do propósito, a bênção vai correr de você, não para você. É forte isso. Quando você está fora do propósito, e às vezes quando a gente está dentro do propósito, as coisas começam a dar errado, mas é porque Deus quer experimentar aquilo que está no nosso coração. Leia Deuteronômio capítulo 8, você vai ver o que Deus fez com o povo lá no deserto. Eu vos levei para o deserto para saber o que estava no seu coração. E sabe o que estava no coração do povo no deserto? Murmuração. E às vezes nós passamos por deserto na nossa vida e nós não sabemos lidar com aquilo, então a gente começa a murmurar, e aí a gente, mesmo experimentando milagres, a gente vai deixar de entrar na terra da promessa por causa de murmuração. E a gente precisa ter discernimento, de saber que a gente vai passar por luta nesse mundo, irmão. Mas onde está o meu coração? Onde está a minha confiança? Quem é o meu Deus? Quem é o seu Deus? A sua confiança está no mamon, quando o bolso está cheio de dinheiro? Eita, pesado, hein? Eu sei que dinheiro é bom, irmão. Quando você não é dominado por ele, dinheiro é a coisa melhor que Deus pode dar para a gente fazer tudo para a vontade dele. Mas quando você é dominado pelo dinheiro, querido, Jesus disse: não tem como você servir a Deus e a mamon, que é o dinheiro. O amor ao dinheiro é idolatria, e Deus não divide a glória dele com ninguém. E aí então Simão Pedro: vou pescar, e disseram: nós também vamos. E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, versículo 4. Mas os discípulos não conheceram Jesus, porque fora do propósito, meu irmão, o nosso discernimento começa a cair. Fora do projeto original de Deus, a gente começa a perder o discernimento. Os discípulos não conheceram que era Jesus. Então quando a gente está fora do propósito, a gente começa a ir para caminhos e a gente não sabe: será que é de Jesus isso? Será que é de Deus? Será que não é de Deus? Hoje pela manhã eu estava falando isso aqui na escola, nossa escola dominical, que nós precisamos de discernimento de espírito, e isso é um dom, está lá em 1 Coríntios capítulo 12, é um dom do Espírito, discernimento. E aí então o que falta? Intimidade, busca, entrega. E isso é um relacionamento diário com Deus, não é só no domingo à noite. Aqui a gente reúne para adorar o Senhor, para receber do Senhor, para se alimentar e para pegar o pão vivo do céu, porque a jornada é cumprida. Lembra de Elias, né? O pãozinho que ele comeu andou 40 dias. Com aquele pãozinho que o anjo deu para ele, ele andou 40 dias. Então nós precisamos desse pão, que é o que? O próprio Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna. Louvado seja Deus. E então os discípulos não conheceram Jesus. E a pergunta, qual foi a primeira pergunta que Jesus fez para ele? Filhos, tendes alguma coisa de comer? Jesus sabia que eles não tinham nada. Mas por que ele perguntou? Jesus perguntou para eles porque eles tinham, porque ia cair a ficha deles, porque fora do propósito, meu irmão, você não experimenta coisas extraordinárias de Deus. Fora do projeto original de Deus para a sua vida, você não vai experimentar as pescas maravilhosas, não. Fora do propósito original, você não vai experimentar a multiplicação de pães, não, irmãos. Tudo que eu tenho e sou foi a manifestação da glória de Deus na minha vida. Não é porque eu sou melhor, porque eu sou mais inteligente, não. É por causa da glória de Deus que está sobre a minha vida. É isso. Valorize a presença de Deus.
Honre a presença de Deus. Busque a presença de Deus. Seja instruído na palavra, né? Leia. Estude. Ah, pastor, eu não tenho tempo. Irmão, você tem tempo para comer, não tem? Coma do pão vivo do céu. Já dei o exemplo aqui da minha digníssima aqui, ó. Fico o dia inteiro mexendo nas coisas lá em casa. Você pode chegar lá 24 horas. Você não acha uma hora que a André está deitada, sentada, dormindo. Eu nunca vi uma história dessa. Mas é assim lá em casa. O guarda de Israel não dorme. Mas é o dia inteiro ouvindo mensagem, Bíblia e estudo bíblico. Toda hora que eu chego lá. Toda hora, irmãos, toda hora, é sem mentira. É a Valnice Milhomes, é o Lamartine Pozella, é o dia inteiro sendo ministrado na palavra. Por que eu dou exemplo? Não é para glorificar ela, não. É porque nós temos que manter a nossa mente nas coisas de Deus. A gente precisa realmente, irmãos, senão tudo se perde. Se Jesus não vai até os discípulos naqueles momentos, eles iam colocar tudo a perder. O que você tem de comer? Nada. Porque fora do projeto, fora do propósito, você não tem nada para oferecer. Você e eu só somos alguma coisa na presença de Deus, sabia disso? Porque fora disso você não tem nada para oferecer. Nada. Eu não tenho nada para oferecer. É isso que aconteceu com eles. Não temos nada. Então Jesus disse: agora, para vocês saberem que na minha presença e obedecendo a minha voz, vocês vão receber coisas extraordinárias. Lança a rede à direita do barco e achareis. Está aqui subentendido, ou está aqui entre as linhas, um princípio: obediência. Os discípulos passaram a noite inteira lançando a rede. Em outra tradução vai dizer assim, em outra tradução não, em outro evangelho, que não me lembro agora, porque essa história é contada em mais de um evangelho aqui na Bíblia. Senhor, nós passamos a noite inteira, mas sobre a tua palavra nós vamos lançar de novo. Então aqui tem um princípio intrínseco, ou seja, nas entrelinhas. Que princípio é? Obediência. Jesus disse: lança a rede à direita. Eles podiam dizer: não vou lançar mais, não sou bobo. Sim ou não, igreja? Vou lançar não? Você está doido? Um bom mineiro, né? Você está bobo, rapaz? Eu passei a noite inteira lançando rede. Você acha que eu vou fazer um papel desse? Eu vou embora. Às vezes, meu irmão, obedecer princípio vai parecer ser coisa de bobo. Vai parecer ser coisa de tolo. Mas tolo é quem não obedece. Porque ele só vai experimentar de coisas extraordinárias quem obedece aos princípios. E ali então os discípulos obedeceram e lançaram a rede. O que aconteceu? Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: quem era o discípulo? João, o amado, é João. Então disse a Pedro: é o Senhor, Pedro. Pedro, é Jesus, Pedro, é o Mestre. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Eita, Pedrão, é a hora da prestação de conta. Você lembra de alguma coisa nesse sentido na Bíblia? Quem foi que se escondeu quando viu que estava pelado? Adão. A Bíblia diz que todos os dias, na viração do dia, Adão vinha, aliás, Deus vinha, e na viração do dia ele trocava uma ideia, tomava um cafezinho, um pedacinho de queijo, lá no paraíso de Minas Gerais. Brincadeira, tá, gente? Lá no paraíso tinha queijo e tinha café, irmão, eu creio. Brincadeira. Mas tinha coisa muito melhor. E todos os dias o Senhor descia. Nós cremos, né?
que aquilo ali era pré-manifestação de Cristo. Ele ia como homem, né? Pré-encarnado, como diz os teólogos, não reencarnado, pelo amor de Deus. Antes de Jesus vir em carne, ele teve algumas aparições na Bíblia, no Antigo Testamento. Isso aí eu não vou entrar, fecha parênteses. E então, quando Adão pecou, e que Deus todos os dias via, quando ele vai assim: Adão, onde estás? Adão correu e se cobriu, porque estava nu. Ele estava vergonha do pecado. Pedro, quando se lança e se veste, se esconde, é porque ele estava com vergonha de quê? Porque ele havia negado a Cristo 3 vezes. Foi a primeira aparição ali, depois de ele ter negado Jesus 3 vezes. Ele estava envergonhado, mas ele estava lá. E os outros discípulos foram com barco, porque não estavam distantes da terra. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. E disse-lhe então Jesus: trazei dos peixes que agora apanhaste. Aqui é outro mistério poderoso, porque quando Jesus serve a gente, meu irmão, é maravilhoso. Todos os dias que nós estamos aqui ministrando para os irmãos, saiba que é Jesus que está servindo um banquete para você do céu. E quando Jesus serve um banquete para nós, a gente não pode deixar de se alimentar, porque o alimento de Cristo nos leva para o propósito. O pão vivo que desceu do céu e dá vida aos homens, quando a gente se alimenta dele, a gente vive por ele. Está lá em João capítulo 6. Quem comer da carne e beber do meu sangue, vive por mim. Não tem mais outro motivo senão por mim. Então, quando Jesus parte o pão ali para os discípulos de Emaús, foi a mesma coisa. Seus olhos se abriram e eles voltaram para onde? Para Jerusalém, lugar onde eles não deveriam ter saído. Porque quando Jesus serve o pão, meu irmão, os nossos olhos se abrem. Na comunhão os nossos olhos se abrem. Na obediência os nossos olhos se abrem. E a gente volta para o propósito eterno de Deus. Disse então Jesus, versículo 12: vinde e jantai. Nenhum discípulo agora já não perguntava: quem és tu? Porque eles sabiam que era o Senhor. Está vendo agora o discernimento voltando? Depois que Jesus serve o pão, meu irmão, o discernimento volta. O discernimento voltou para os discípulos de Emaús. O discernimento vai voltar para você quando você voltar para a comunhão com Deus. Você vai saber que é Ele que está falando com você, ou quando é sua carne que está falando com você, ou quando é o diabo que está tentando te ludibriar. Você vai saber quem fala com você. Aleluias. Chegou, pois, Jesus, tomou o pão e deu-lhes semelhantemente o peixe. Aleluias. Somente até aí que eu queria orar neste momento. Eu podia ficar aqui muito tempo pregando, falando, mas eu creio que o banquete já foi servido. Fique de pé. Jesus disse: vinde e jantai. Que tremendo. Quando a gente come, meu irmão, daquilo que Ele nos serve, o discernimento volta. Feche os teus olhos. O propósito volta. A pescaria se torna abundante. Existe uma grande pesca ainda que você ainda não experimentou, que você precisa experimentar na sua vida, meu irmão. Existe um lugar onde que você deve lançar rede, mas esse lugar é o lugar da obediência. Não segundo a voz do meu coração, mas segundo a voz do Senhor. Eu lanço a rede, e a rede fica cheia de grandes peixes. 153 grandes peixes. Mas não adianta eu correr como Pedro fez. Se você pegar o texto em diante, vai falar assim: Jesus chama Pedro para perto de si e perguntou 3 vezes para Pedro: Pedro, tu me amas? As 3 vezes que Pedro negou Jesus, Jesus agora pergunta para ele: tu me amas? 3 vezes. De sorte que Pedro, na última vez, ele ficou constrangido: Senhor,
Tu sabes que eu te amo. Eu estou aqui, eu te traí, mas tu sabes que eu te amo. E Ele está disposto a nos perdoar quando há arrependimento. Meu irmão, Pedro se tornou um grande líder. A Bíblia diz que Pedro, a sombra de Pedro curava onde ele passava. A Bíblia diz que eles mandavam o lenço de Pedro, né? Onde Pedro não podia ir, onde que o lenço pegava, as pessoas eram curadas. Sinais. Aí veio uns irmãos endemoniados, né? Ananias e Safira enganaram o Senhor. Está lá em Atos capítulo 4 e 5. E aí veio o primeiro Ananias dizendo: Senhor, nós vendemos um lote e nós trouxemos todo o dinheiro aqui para o... Isso é mesmo? É mesmo, Ananias? Mas por que você intentou mentir ao Espírito Santo? Por acaso alguém te pediu alguma coisa? E por que você quis mentir ao Espírito Santo? Já está na porta aqueles que vão levar o teu corpo para a sepultura. Na mesma hora, irmão, na mesma hora ele caiu morto. Posteriormente veio a mulher Safira, falando a mesma coisa: Senhor, meu apóstolo, né? Nós vendemos aqui porque existia um costume naquela época. Quem tinha 2 propriedades traziam aos pés dos apóstolos, eles vendiam, ninguém fez nada, eles traziam por liberalidade. E eles então, com vergonha, porque se vendiam e queria falar que fez igual aos outros, mentiram entre si. Olha, se o pastor perguntar por quanto, você fala que foi por tanto. E quando Ananias Safira chega, Pedro então pergunta: minha filha, por quanto que vocês venderam esse negócio? Por tanto. Mas por que você se juntou com seu marido para mentir o Espírito Santo? Já está na porta aqueles que levaram o teu marido, que vai levar o teu corpo também. E ela caiu morta. Sinais tremendos. Aquele que negou a Cristo 3 vezes. No primeiro sermão de Pedro, 3.000 almas se converteram ao Senhor Jesus. 3.000 almas. Aquele pescador que não sabia falar direito, pelo poder do Espírito Santo, Deus tem coisas extraordinárias. Feche os teus olhos, eu quero orar nesse momento. Pai, nós somos tão carentes de Ti, ó Deus. Tão carentes, ó Deus, desse jantar, desse Teu servir, desse Teu alimento. Pedimos ao Senhor perdão por nossas falhas, por nossos pecados. E pedimos ao Senhor, meu Pai, que alimenta a nossa alma, cura, Deus, a nossa alma, renova o espírito reto em nossas vidas, e que a chama que um dia, Deus, ela já queimou em nossos corações, possa ser reacesa, reavivada, porque conforme a Tua palavra diz que o Senhor não veio apagar o pavio que fumegava, o Senhor não veio acabar com o bagaço da cana, mas o Senhor veio tornar a dar vida, o Senhor veio tornar a acender a chama que um dia já queimou em nossos corações. O Senhor não veio para os sãos, mas para os doentes. E nós estamos aqui, ó Deus, crendo, ó Deus, em dias melhores, dias de unção, dias de poder, de restauração, de transformação, de vidas rendidas aos Teus pés, de pessoas cheias do Espírito Santo, de pessoas, ó Deus, clamando por Ti de dia e de noite pela Tua presença. Nós cremos, ó Deus, por isso, conforme diz a Tua palavra, Deus, aviva a Tua obra no meio dos anos, a torna conhecida, Senhor. Envia, Deus, o Teu Santo Espírito, ó Deus, e cumpra a promessa que um dia o Senhor nos fez, de uma grande colheita de almas, Pai. Nós oramos, ó Deus, e renovamos a nossa aliança contigo nesta noite. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Diga amém. Você pode aplaudir o Senhor, querido? Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Querido, nós estamos chegando ao término do nosso culto,
E eu gostaria de agradecer a presença de cada um dos irmãos e irmãs aqui presentes, os irmãos que nos assistem em casa. Que Deus continue conduzindo a sua vida, que Deus possa verdadeiramente cumprir tudo aquilo que Ele prometeu, e que não se esqueça, vida diária com Cristo é primordial. A gente não pode viver sem isso. Não existe vida sem Cristo. Não espere chegar no domingo à noite para você receber um pouco. Você pode receber todos os dias na sua vida. Você vai ver, meu irmão, coisas extraordinárias. Você vai ver pescarias tremendas de almas, de vidas. Por isso, em nome de Jesus, coloque-se em posição. Encha a sua lâmpada de azeite, porque os dias são dias maus. E nós precisamos, irmãos, sem o Espírito Santo a gente não consegue. Ninguém é forte. Ninguém é forte o suficiente. Nesse mundo que nós estamos, sem a presença do Espírito Santo, nós somos presas fáceis. Então encha a sua lâmpada de azeite. Essa é a palavra que veio do trono de Deus para a minha vida e para a sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar. Levante suas mãos para os céus. Agradeça ao Senhor pelo alimento, pela palavra que vem do trono. Pai, muito obrigado, ó Deus. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor é bom. O Senhor não é só bom, o Senhor é muito bom. Nós não merecemos aquilo que o Senhor fez e faz por nós. Isso chama-se graça. O Senhor nos deu a tua graça, a tua bondade, o teu amor. E agora nós queremos, ó Deus, pedir ao Senhor que nos ajude nessa caminhada. Que os dias não têm sido fáceis. Leva, Deus, em paz para os nossos lares. Meu Deus, nos dê uma semana de bênção, de paz. Deus, supra a necessidade do teu povo abundantemente, que venha transbordar de azeite, de trigo e de mosto, conforme a tua palavra, Deus, aquilo que nós necessitamos. Abençoa o trabalho dos teus filhos, os lares dos teus filhos, ó Deus, tudo aquilo que nós colocarmos nas mãos, que seja, meu Deus, muito ricamente abençoado. Nós te oramos, te pedimos, suplicamos. Livra-nos dos homens maus, das mulheres más, dos homens de sangue. Nos livra, Deus, de toda enfermidade. E se há alguém enfermo, ó Deus, em nome de Jesus, que sejam curados. Está, Deus, assistindo agora essa mensagem, seja curado agora no poder do nome de Jesus. Nós oramos, ó Deus, por todos os irmãos que estão enfermos, que sejam curados agora em nome de Jesus. Seja qual for a origem desse mal, caia por terra agora em nome de Jesus. Todo espírito de enfermidade, todo espírito de perturbação no corpo, na mente, na alma, que sejam, Deus, lançados por terra agora no poder do nome de Jesus. Diga amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre cada vida, em nome de Jesus.